Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, eu estava conversando aqui com vocês, a conexão trava um pouquinho. Hoje é Dia dos Namorados e também já aproveitando e perguntando aí como que é nas óticas para vocês, porque no meu ver, ainda o cliente tem um pouco de resistência de comprar presente, né? Óculos de sol, por exemplo, para presentear alguém, né? Então a pessoa sempre tem muito receio. Geralmente o cliente fala que não é melhor não, eu não sei o gosto, não sei o rosto e tudo mais. Só que se a gente for parar para pensar, um calçado é a mesma coisa, né? Porque, né, vai que erra o número, ou aquele modelo não dá certo, às vezes o número é o correto, mas o formato é um pouquinho diferente, né? Mas enfim, vamos trabalhar aí para a gente mudar isso. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mudar de vida, né? Como eu mudei a minha com o ramo óptico. Então, para quem está entrando, né, para quem vai entrar depois aí, coloca aqui nos comentários há quanto tempo você está no ramo óptico, se você já era de ótica ou não, né? Então, isso é bem interessante. Então, hoje eu quero contar algumas coisas que aconteceram aí nesses 17 anos de ótica e falar, né, como que eu superei tudo isso para também motivar vocês, né, a realmente aí mudar de vida, conseguir atingir os objetivos de vocês. Tem muita gente, às vezes, que está pensando em desistir, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa que tem ótica, que está pensando em desistir. Eu falei, não, vem aqui, vai me seguindo, vai vendo o que eu estou falando, que eu vou te ajudar. E, inclusive, eu já quero fazer um convite para vocês. Dia 20/6 agora, de 2024, eu vou fazer uma live ao vivo, tá? Então, vai ser no YouTube. Eu vou deixar o link também aqui na bio, e se você também quiser me mandar uma mensagem no direct, a minha equipe manda também o link para você se inscrever, porque você não pode perder. Essa live eu vou falar um monte de coisa legal, vou dar um monte de dica para você dobrar aí suas vendas, né? Ter uma ótica mais lucrativa. Então, agora, dia 20/6 de 2024, às 20 horas da noite, vai ser gratuito esse evento, tá? Vai ser online, gratuito. Então, eu quero muito que vocês participem, eu quero muito ajudar vocês, porque qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é melhorar o segmento óptico, né? Uma coisa que já faz muito tempo que eu estou indignada, né? É como muitas empresas, muitas pessoas, né, transformaram o nosso ramo óptico aí, na verdade, prostituíram, né, nosso ramo óptico. Isso é um absurdo. Eu fico muito indignada com isso. Eu acho que é uma coisa que não deve ser feita, ainda mais por a gente estar na área da saúde. Então, não adianta querer ficar nessa guerra de preço, jogar os valores lá embaixo, trabalhar com produto de má qualidade, enganar os clientes. Então, meu objetivo é fazer isso por vocês, para a gente ajudar o nosso ramo óptico a voltar a ser como era antes, né? Quando eu comecei no ramo óptico, há 25 anos atrás, era muito bom. Então, quem está aí há mais tempo, depois me conta. Com certeza vai lembrar. As óticas tinham preços parecidos, preços justos, né? Então, as óticas tinham seu diferencial, tinham seu atendimento, mas assim, ninguém ficava brigando por preço desse jeito. Lógico, um cliente ou outro, vinha um desconto que dava para fazer, mas assim, tudo dentro do normal. Nada absurdo, nada tão agressivo igual está sendo hoje, né? Da consulta, da armação, da lente, dá tudo. Daqui a pouco, né, vai falir, porque, né, a não ser que seja outra coisa, né, vai falir, porque como é que você dá tudo para o seu cliente e daí você paga os fornecedores como? Você paga as suas contas como? Você vive como, né? Não tem nem lógica, né, gente? Então, assim, eu acho que se partir da gente, a gente iniciar agora, a gente consegue ainda salvar o nosso ramo óptico e voltar a ser um ramo bom como era antes, porque todo mundo lucrava, né? Não tinha essa guerra como é hoje, né? Essas questões absurdas aí, e todo mundo lucrava, todo mundo vendia e estava tudo bem, né? Não precisava aí ficar dando tudo e realmente, né, só para dizer que está atendendo um cliente. Mas vamos lá, gente. Eu vou contar algumas coisas aqui para vocês que ainda muitas pessoas acho que não sabem. Então, eu quero que isso inspire vocês, essas histórias inspirem vocês, tá?
para vocês realmente aplicarem aí também na empresa de vocês, para vocês verem que existe uma luz no fim do túnel, que ainda dá para fazer alguma coisa aí para salvar a sua loja, tá? Então, uma das coisas que eu passei... Olá, Cleverson, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre vários assuntos e motivação aí do pessoal para continuar no ramo óptico, porque eu conversei com alguns empresários que estão querendo desistir devido a muitas coisas que estão acontecendo, então eu espero poder ajudar de alguma forma, né? E não deixar vocês desistirem, né? Então, uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, e o pessoal que também for assistir depois, é a questão do início, né? Muitas pessoas às vezes estão no início, é mais difícil, né? O dinheiro às vezes também é um valor menor, então a pessoa também não tem um capital de giro muito alto, então tudo é mais complicado. E às vezes mesmo depois que a pessoa já está há um tempo, acontecem coisas que a pessoa acaba assim, se desestabilizando. Às vezes são coisas que fogem do nosso controle, né? Como teve agora recentemente a pandemia, algumas crises e tudo mais, e outras, né, são responsabilidades nossa. Então, o mais importante também é a gente assumir quando a responsabilidade é nossa para poder resolver e para poder mudar, né? Então, uma das coisas que aconteceu, um desafio muito grande que aconteceu na minha vida, foi em 2014, né? Então, eu já estava com a ótica, eu abri em 2007, eu já estava com ela super bem, dando lucro, já tinha aberto minha filial, tinha um capital de giro muito legal, guardado e tudo mais, né? Então, eu estava fazendo tudo certinho como manda aí o mandamento. Mas daí o que aconteceu? Eu comecei a construir a minha casa. Então, tinha comprado um terreno, comecei a construir. Muitas coisas o meu marido mesmo fez, ele não era do ramo de construção, mas ele foi aprendendo, foi ajudando os pedreiros e foi fazendo. Então, foi uma economia muito grande para a gente. Só que nessa época teve uma crise no Brasil e as vendas começaram a diminuir muito, muito mesmo. Teve bastante demissões. A minha cidade é uma cidade bem industrial, né? Teve bastante demissões e tudo mais. E assim, era uma coisa que a gente não estava prevendo. Então, esse dinheiro que eu tinha guardado já estava indo embora. Eu estava com um monte de conta da empresa e minha particular devido a essas construções. E aí aconteceu que eu fui pegando alguns empréstimos, né? E depois eu me vi, não com uma dívida, né? A gente fala dívida como se a gente tivesse já atrasado, né? Sem pagar. Mas assim, eu teria que pagar para a praça, né? No caso de contas de banco e tudo mais, 300 mil reais. E nesse dia eu fiquei desesperada quando eu conversei com o banco e eles me falaram isso. Falaram, olha, não tem como fazer mais empréstimo, nada, porque você aí tem, né? Eles falam dívida, né? De 300 mil, mas ainda não estava nada atrasado e tudo mais. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Então, eu estava com bastante mercadoria, né? Que eu já tinha comprado e estava lá e não estava girando devido a realmente as vendas terem diminuído bastante a tudo isso que estava acontecendo. Aí chamei também um consultor financeiro, né? Então, eu sempre estudei muito, sempre fiz muitos cursos, sempre li muito, então isso é uma coisa que realmente está dentro de mim. Mas eu falei, gente, eu preciso de um outro olhar, preciso de uma pessoa de fora aí para de repente me dar uma luz. Chamei um consultor financeiro, ele olhou e falou: eu também tinha alguns carros também, eu estava acho que com 4 carros na época. Aí ele, não, vende tudo e paga as contas. Eu falei, gente, se fosse para me falar isso, eu não precisava ter contratado um consultor financeiro, né? Com certeza não. Qualquer um sabe disso. Só que assim, eu não queria me desfazer das minhas coisas, né? Lógico que em último caso, aí não tem o que fazer, a gente faz isso porque eu sou uma pessoa muito honesta, né? Eu honro muito com as minhas contas. Inclusive, na pandemia, eu conversei com vários laboratórios e eles me falaram que várias óticas decretaram falência para não pagar as dívidas e abriram outro CNPJ. Assim, uma coisa que é complicada porque a gente sabe, né, que o ramo todo mundo se conhece. Então, né, não sei como que eles vão fazer, porque por mais que seja outro CNPJ, se o fornecedor sabe que é o mesmo dono, ele não vai vender. E eles tiveram muito prejuízo também, porque muita gente não pagou. Enfim, mas eu nunca pensei assim, né? Então, tanto que
né? O meu CNPJ é o mesmo há 17 anos, né? Nunca precisei fechar ele para decretar falência. Aí eu fiquei pensando, né? O que eu poderia fazer? E logo já ia ter, acho que no próximo mês, nessa época, já ia ter a feira de. Acho que foi a de. Não lembro se foi a de Gramado ou a de São Paulo. Aí eu falei assim: eu consegui, né, hotel pela organização da feira. E aí o que eu pensei? Eu vou lá conversar com esses meus parceiros, porque a gente sabe que na feira, né? Aí o Cleves falando realidade, muita gente fez isso, principalmente na região de Curitiba, né? Então, isso é complicado, é muita sacanagem, porque a gente sabe assim, todo mundo está passando dificuldade, todo mundo, mas vamos negociar. Ó, eu posso pagar tanto por mês, ó, eu vou pagar um pouco agora, daqui a pouco eu pago mais um tanto. Então a gente vai negociando. Todo mundo vai aceitar negociar, porque todo mundo entende, né, o que estava acontecendo. Então, aí eu fui para essa feira. Falei, bom, não vou ter o custo do hotel, porque, né, eu já consegui de cortesia. E aí eu sabia que lá na feira ia estar os gerentes, até às vezes os proprietários das empresas e tudo mais. E qual que foi meu intuito de ir para essa feira? Conversar sobre o meu estoque. Então, antes disso, eu fiz um levantamento, vi quantas peças que tinha de cada marca daquelas pessoas que iam estar na feira. E eu cheguei lá, conversei com as pessoas responsáveis e falei, olha, né, estou passando uma situação assim, e eu queria sua ajuda. Eu queria ver se eu poderia fazer uma troca desses produtos. O que a gente podia fazer? E conversando, esses fornecedores, alguns fizeram troca para mim, de um por um. Então, eu dei um produto antigo e peguei um novo. Outros fizeram 2 por 1. Então, eu dei 2 produtos antigos e peguei um novo. Então, assim, eles me ajudaram muito, muito, muito nisso, tá? Em fazer essa troca de estoque. Então, eu consegui fazer uma troca praticamente de 50% do meu estoque com esses fornecedores. Por quê? Porque eu já tinha uma boa parceria, eu nunca tinha atrasado, eu sempre, né, fiz tudo certinho. Então, eu achei muito legal, até me surpreendi, porque eu estava assim, pronta para todo mundo falar não, né? Eu falei, gente, todo mundo vai falar não, né? Mas eu vou tentar. Eu sempre fui muito assim, né? Melhor do que falar não, do que eu falar que eu não vou tentar. E eu sou bem cara de pau também, né? Então, deu certo, deu certo. 50% do meu estoque eu consegui trocar. Então, eu estava com mercadoria nova, atualizada, modelos atualizados, para fazer esse estoque girar. Então, esse foi uma das estratégias que eu usei para me ajudar ali a aquecer minhas vendas, né? Porque eu acho assim, gente, queimar produto não é uma coisa boa. Às vezes você vende ali por preço de custo e assim, às vezes nem por custo não vende, às vezes é uma peça muito antiga que está no estoque e tudo mais. Então, eu não aconselho queimar preço, né? O melhor é tentar realmente conversar com os fornecedores para ver o que pode ser feito. E outra questão é sempre trabalhar com estoque pequeno, né? Um estoque enxuto, porque daí você sempre vai estar comprando, sempre vai estar renovando, então não corre o risco de ficar produtos muito tempo ali parados. Então, assim, foi maravilhoso isso, porque eles foram muito parceiros meus, fizeram essa troca. Então, essa estratégia foi maravilhosa que eu tive e consegui fazer. Aí depois, né, eu já fazia esses eventos, mas eu comecei a me concentrar mais nisso. Então, fazer eventos dentro das indústrias aqui da minha cidade, da região próxima. Eu faço palestras também sobre deficiências oculares, sobre o porquê que deve ser usado equipamento de segurança, principalmente para a proteção dos olhos. Então, eu comecei a entrar em contato mais ainda do que eu já fazia com essas empresas, oferecer esse projeto, pedir para mim poder levar os produtos, né, que eu tinha para demonstração e tudo mais. E foi uma coisa também que me ajudou muito, porque daí, enquanto a minha equipe estava nas lojas, eu estava lá nessas indústrias fazendo esses eventos. Tinha dias que em empresas grandes, que tem vários turnos, né? Que eu entrava às 7 da manhã e saía às 10 da noite dessas indústrias. Eu passava o dia inteiro lá, mostrando, fazendo palestra, conversando e tudo mais, fazendo acuidade visual. Então, assim, eu trabalhei muito, muito mesmo, tá? Mas eu consegui, né? Então, em mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu consegui voltar a ter meu capital de giro, né? Continuar pagando ali tudo certinho, pagar tudo isso que eu tinha feito. Lógico, a gente segurou também, né? Parei com a construção da casa, a gente esperou e tal, já estava
num estágio que a gente conseguia já poder se mudar também, então isso foi bom, porque a casa que eu morava antes estava bem complicada. Equipe também é um grande diferencial, tem que ter pessoas comprometidas para dar um suporte. Isso é verdade, Cleverson, com certeza, porque assim, um bom treinamento, né, boas políticas dentro da empresa fazem toda a diferença. Porque você ter pessoas lá que o cliente entre e não saibam atender de uma forma correta, não esteja nem aí, a pessoa entra, o funcionário está lá mexendo no celular, fazendo coisas particulares, né? Isso é um grande problema que a gente sabe que hoje a maioria dos empresários sofre, né? Não é só em ótica, mas em outros segmentos. Eu tenho contatos e amigos de vários segmentos aí, diversificados, e a gente sabe que é um grande problema. Só que o que eu percebi, né? Desde quando eu abri minha loja, 17 anos, o que eu sempre pensei? Eu quero que a minha empresa gire sozinha. Gire sozinha, entre aspas, lógico, a pessoa acha assim, ai, vou abrir minha empresa e eu vou ficar dormindo até a hora que eu quiser, vou trabalhar a hora que eu quiser, e a gente sabe que não é assim. A gente, como empresária, às vezes trabalha muito mais do que for um funcionário contratado. Só que eu queria que a minha empresa tivesse pessoas que eu pudesse contar, eu estando ou não estando lá. Que as coisas acontecessem eu estando ou não estando lá. Então, desde o começo, eu criei um processo, né? Como eu falei antes, eu gosto muito de estudar, gosto muito de fazer cursos. Eu criei um processo aonde eu tenho tudo anotado, tudo, desde uma entrega de óculos, desde uma conferência de óculos, desde uma ligação para um cliente, desde como resolver um problema de não adaptação, tudo está anotado. Tem um passo a passo para cada coisa. Então, isso ajuda muito, porque, principalmente quando a pessoa é nova, né? Quando ela entra, ela recebe todo um treinamento, ela tem uma integração, né? Isso também é importante, porque o pessoal fala, tem que fazer integração, não a entregação, porque a pessoa chega, ó, faça isso aqui, não sei o quê, e às vezes a pessoa nem é do ramo, ou por mais que seja, cada empresa, né, tem o seu sistema, né? Então, eu já comecei a fazer isso, tanto que eu sempre fiz bastante acompanhamentos pelo Sebrae, e quando o pessoal chegava lá para ver, eles falavam assim, não, mas a tua ótica é rede? Eu falava, não, é minha, só tenho essa no começo, né? Aí eles falaram, nossa, mas todo o seu sistema é de rede, porque as redes trabalham dessa forma. Falei, não, não é. Até uma época eu pensei, né, em vender franquia e tal, depois analisei melhor, achei melhor não. Mas enfim, aí eu peguei e deixei tudo certinho, tudo anotado, então treinei dessa forma. Uma coisa que desde sempre na minha empresa é proibido, uso de celular particular. A gente tem isso como documento, o funcionário assina isso, e isso é permitido por lei. Então, ele não pode usar o celular particular no horário de trabalho. Se o familiar, alguém precisar, ele vai entrar em contato pelo telefone da loja para uma emergência. Precisa entender o que está fazendo, não só fazer porque mandaram fazer como robô. Exatamente, né? Tanto que uma das estratégias que eu uso, principalmente quando a pessoa está aprendendo, e depois, mais ou menos uma vez ao ano, a gente faz de novo, que é o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Então, a gente pede para o funcionário fazer 3 folhas falando sobre isso, né? Ah, entrega de um óculos. O que eu faço? Ah, eu entrego o óculos assim, assim, assado e tudo mais. Eu entrego o óculos. Como eu faço? Ah, entrego assim, assim, assim. Esse é o passo a passo. Por que eu faço? Ah, porque a entrega do óculos é importante. Eu tenho que explicar para ele entender as garantias, como limpar, ver ajuste e tudo mais. Então, aí a gente já consegue medir se o funcionário realmente está entendendo o que a gente está explicando ou não. Porque às vezes também a gente explica e você fala, entendeu? A pessoa fala sim. Aí quando você vai ver, a pessoa está fazendo tudo ao contrário. Mas às vezes não é porque é má fé, alguma coisa assim, é porque ela entendeu de uma outra forma também, né? Então a gente tem que saber que a gente está trabalhando com muitas pessoas diferentes. E cada pessoa também aprende de uma forma diferente. Tem pessoas que são mais auditivas, outras são mais visuais, outros são mais sinestésicos, né? Então, a gente não sabe como é o jeito daquela pessoa. Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa é mostrar, explicar ali o que tem que fazer, né, para a pessoa ver como é feito,
pedir para a pessoa fazer e você estar do lado para acompanhar. E ter por escrito para também passar isso com a pessoa vai ler e deixar também como um suporte, né? Se ela, esqueci como é que fazia tal coisa, aí tem escrito ali também. Mas esse processo eu vejo muito que às vezes ou o gerente ou o proprietário acha que é uma coisa assim que não há necessidade de fazer, acha que é um tempo perdido e no fim não. É muito importante, porque vai ser a sua base, né? Como a gente falou, tanto para você quando você não estiver lá, quanto você realmente estiver, porque você estando lá e às vezes a pessoa, você não vai conseguir ficar do lado ali 24 horas, até porque se você fosse para ficar, você não precisaria desse funcionário. E aí, quando você às vezes vai se dar conta que a pessoa está fazendo tudo ao contrário, às vezes já é tarde, às vezes já deu um problema grave ali com algum cliente. Então, a importância disso é grandíssima, assim, é primordial, né? Então, esse processo que eu criei dá muito certo, tá? Eu não vou dizer que eu também não tenho troca de equipe, que a gente não tem giro, tem, como qualquer empresa. Mas com esse processo, eu consigo avaliar melhor as pessoas, né? Consigo acompanhar melhor, consigo medir, consigo ver se eles estão fazendo o que é para fazer ou não, né? A gente consegue também identificar algum problema, se a gente precisa mudar alguma estratégia, isso também é muito importante. E eu também, ao longo desse tempo, fiz treinamentos de RH. Então, hoje eu tenho um processo de contratação diferenciado. Isso também ajuda muito, porque a gente passa a ter umas técnicas diferenciadas. Não vou dizer que isso também é 100% certo, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Mas eu vou te dizer assim que 90% já ajudou muito no resolver os meus problemas, né? Essa outra forma de contratação. Então, isso aí facilita a nossa vida. Às vezes a gente fica com pressa de contratar, né? Então, qual que é a frase mais correta? Mande embora logo, mas contrate com calma, né? Isso é uma coisa realmente certeira. A gente fica desesperado, o funcionário saiu, eu tive que mandar embora. Você conhece alguém que, né? Geralmente é isso. Você conhece alguém? Você tem algum parente que precisa trabalhar? Nossa, isso é a pior coisa. Pior coisa é isso aí, tá? Então, o correto é fazer um processo com calma. E eu vou te dizer que você deve fazer esse processo sempre, não só uma vez, né? Não só quando você estiver precisando contratar alguém. Esse processo é uma coisa que você deve fazer para sempre, né? Olá, seja bem-vindo, Alisson. Então, assim, isso também me ajudou muito a ter essa base, né? E até hoje ter essa base para poder fazer esses outros trabalhos, para poder investir em outros negócios, né? Também sou optometrista, agora sou formada há 9 anos, então eu também atendo em consultórios. Então, eu consigo ali ter um leque de oportunidades maior. Agora tem esse novo projeto aqui, né, nas redes sociais, que é esse projeto, como eu falei, que eu quis criar para melhorar o segmento óptico, porque eu já estou indignada com esse negócio de preço, de queimação de preço, sabe, de jogar o nosso trabalho, o nosso conhecimento na lata do lixo. Isso aí a gente vai conseguir mudar, né? Então, essas mentorias, essas pessoas que têm esse conhecimento para passar, é muito importante você seguir, acompanhar, porque você vai começar a agir de uma forma correta, você vai ter mais lucratividade, você vai ter mais tempo livre, você vai ter tempo para investir em outras coisas ou não, ou, né, ir passear e descansar, né? Então, tirar culpa também, né, que a gente sabe que tem, eu já tive muita culpa também, às vezes de você achar, eu não estou lá trabalhando, meu Deus, né? Mas a gente precisa de um tempo também para descansar a nossa cabeça e, por incrível que pareça, quando a gente descansa a nossa mente, é aí que surgem ideias maravilhosas, né? Então, isso também é uma outra coisa que eu consegui trabalhar muito com algumas estratégias, é de liberar a minha mente e tirar essa culpa, né? Essa queima de produtos é dose, realmente. Nossa, eu assim fico muito, muito brava com isso, né? Brava com algumas marcas também que estão permitindo que lojas façam isso, porque eu acho que
toda a construção de marca, gente, é muito importante, né? Uma marca leva muitos anos para construir, para se manter, é muita divulgação, né? Até a gente mesmo, com o nome da nossa loja, que é uma marca, a gente sabe que é uma coisa difícil de criar. Então, aí a empresa lá das armações, por exemplo, ou das lentes, faz tudo isso por anos, cria uma marca top, uma marca conceituada, e aí eles permitem agora que óticas joguem tudo isso na lata do lixo, né? Então, assim, é bem indignante, assim, é um assunto que eu fico muito brava. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu vou fazer minha parte agora, então eu quero ajudar os donos de ótica a trabalharem de uma forma correta, a ter lucro, a ter tempo livre, sem ficar queimando preço, sabe? Sem precisar fazer isso. E assim, se a gente consegue melhorar uma grande fatia do mercado com esse tipo de pensamento, o pessoal ou vai parar de fazer isso, ou vai falir mesmo, né? Que é bom que o pessoal vá à falência, porque eles vão, né, deixar aí de incomodar a gente, e o cliente vai ter mais valor nos nossos produtos, porque hoje, se um monte de ótica vende óculos a R$ 49,90, na cabeça do cliente isso é normal e é um absurdo, por exemplo, as outras que não estão vendendo a esse preço, né? Então, se a gente voltar a trabalhar como era antes e ter produtos bons, com valores adequados, o cliente vai ter um produto de maior qualidade, então, tanto uma lente de qualidade, uma armação de qualidade, um atendimento de qualidade, um suporte de qualidade, quanto. Então, vai ser bom para os dois lados. Então, para o cliente vai ser bom e para quem está vendendo vai ser bom também. Porque a gente está ali para ter lucro, né? Ou então o pessoal tem que mudar ali o nome de ótica para ONG, para doação, essas coisas, porque, né, não tem o que fazer. Se a pessoa está fazendo isso achando assim, porque o que eu vejo em muitos casos, né? Fora pessoas aí que a gente saiba que talvez sejam coisas erradas, mas assim, tem outros que abrem, eu não entendo muito bem de ótica, então como que eu vou competir com as outras óticas? Com preço. Então, aqui é R$ 50 e nas outras é 300. Então, eu vou comprar aqui porque aqui é 50. Mas o vendedor não sabe falar nada, não sabe explicar nada, não sabe nem tirar medida, tira a medida toda errado quando tira, né? Então, a gente vê muitos casos assim de, e as medidas? A medida padrão. Não existe medida padrão, pessoal. Cada pessoa tem sua medida, cada um tem um formato de rosto, uma distância pupilar diferente, né? Show, é isso aí. Precisamos ter consultores óticos e não que a maioria das que abrem hoje tem são atendentes de balcão. Pessoas que tiram pedido, né? Só pessoas que tiram pedido. E em ótica a gente não pode fazer isso, porque, como eu falei antes, a gente está lidando com a saúde, né? Então, se a pessoa tira a medida toda errada, igual esses dias atrás eu fiz uma enquete também, e uma pessoa de uma ótica comentou que eu coloquei, né? Qual que é o seu maior problema? Ela falou medidas, né? E realmente as medidas são primordiais. Então, se a gente não tem alguém lá dentro que consiga ensinar essas outras pessoas a tirar as medidas, a gente tem que buscar, né, aqui fora, com outras pessoas que tenham conhecimento para ensinar essas pessoas a tirarem as medidas, né? Porque, como eu falei, além para o cliente o óculos não ficar adequado, pode gerar um microestrabismo, outros problemas oculares que até, imagine, né? Se a pessoa não sabe tirar um DP, imagine o que vai saber o que é microestrabismo, mas enfim, aí outro dia eu explico melhor. Então, assim, vários outros problemas oculares vai gerar no cliente, ele não vai conseguir usar o óculos, né? Essa semana passada a gente teve uma cliente que ela falou assim, eu vou ter que fazer o óculos e eu traí vocês. Eu fiz em outro lugar. Daí até eu estava na loja, falei, mas o que aconteceu? Uma amiga minha ficou me incomodando e acabou indo comigo numa ótica que ela vai. Mas, meu Deus, eu me arrependi um monte, porque eu não consegui usar o óculos até hoje, né? Fiquei pagando ele por praticamente um ano, né? Que fez provavelmente em 12 vezes, e não usou nem um dia praticamente o óculos. Diz que levou no médico, o médico disse que estava certo, mas provavelmente as medidas estavam erradas, né? Então, olha só o prejuízo do cliente, né? Mas muitos clientes nem pensam nisso às vezes, né? Então, realmente, ter consultores com conhecimento, com qualidade, né? O famoso barato que sai caro, com certeza.
porque, né, ela, pelo que ela falou, acho que ela pagou uns 700, 800 reais no óculos para deixar guardado na gaveta. Dela, e agora jamais eu troco vocês, porque eu já fazia meus óculos aqui há muito tempo e nunca tive problema. Então, isso é muito gratificante a gente escutar isso do nosso cliente, né? Que ele está satisfeito, que ele não vai trocar, né, de fornecedor de ótica mais, né? Porque confia no nosso trabalho. Mas é o que eu falei antes. Eu, como proprietária de ótica, já tive vários funcionários que entraram, que saíram, uns que ficaram muito tempo, outros que ficaram pouco tempo, mas o meu padrão de qualidade não caiu por causa dos meus processos, né? Então, é o processo que tem que cumprir. É um processo que a pessoa tem que aprender. Ela vai ter todo o suporte para isso. Ela vai ter gente para ensinar, vai ter gente para acompanhar, né? E se a gente vê que essa pessoa não está cumprindo, não está fazendo, ela vai ser mandada embora, né? Simples assim. Porque eu não quero uma pessoa lá dentro que não siga o meu padrão de atendimento e o meu padrão de qualidade. Então, às vezes, como eu falei, o proprietário fica nessa de, mas se eu mandar embora, eu vou demorar para contratar, não sei o quê. Então, é como eu estava falando, esteja no eterno processo de procura de funcionário, né? Gente, tem uma vaga aberta rodando ali, eterna. Porque daí, conforme vai chegando as pessoas, eu vou seguindo o processo que eu sei que eu tenho que seguir, e de repente, nesse processo, eu acho também pessoas legais, boas, que eu vejo que vale a pena investir nelas. E aí eu analiso a minha equipe como que tá. Tá todo mundo bem? Não. Tem uma pessoa que não tá bem, por exemplo. Então eu vou talvez trocar essa pessoa. Ou tá todo mundo bem. Mas se eu contratar mais essa pessoa, eu posso aumentar o meu ticket de venda porque eu quero expandir para esse lado. Então, é o que eu falo, quando a gente tem um tempo para pensar, analisar, a gente começa a abrir um leque de oportunidades tão grande, a gente tem tanta oportunidade no nosso ramo óptico, sem fazer coisa errada, sabe? Trabalhando certo, que assim, é maravilhoso, assim, como eu já sou apaixonada, né, por esse ramo, eu fico muito feliz, porque o leque de oportunidades, assim, que a gente tem é muito grande mesmo. Então, você tendo todo esse pensamento estratégico, tendo tempo para analisar, para olhar, para medir os resultados, né? A gente sabe que também precisa ter um braço direito bom ali, né? Um gerente bom, mas isso também você só vai conseguir você melhorando, você mudando. Então, primeiro a gente muda a gente melhora o nosso conhecimento para poder treinar, para poder buscar outras pessoas com qualidade igual a gente precisa. A gente não vai conseguir gente 100%, isso eu posso te garantir, mas assim, você vai pôr numa balança as coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins, que não atrapalham muito a questão ali como eu falei, do padrão de atendimento, da entrega do produto, dá para tolerar, sabe? Antes eu até já fui mais rígida nisso, né? Eu sou virginiana, então eu me cobro muito, e eu sempre cobrei muitas pessoas também. Mas, conforme, igual eu falei, a gente vai se conhecendo mais, fazendo esse trabalho também interno, eu vou vendo ali que tem coisas que dá para mudar também. Eu também vou melhorando como pessoa, né? Então, eu comecei a agir dessa forma. Eu analiso esse ponto. Vai me prejudicar muito se a pessoa fizer isso errado? Não, não vai. Então, tá bom. E essas outras coisas que a pessoa faz é muito boa? Sim, é muito bom. E isso aqui que ela faz, que é muito bom, me dá muito mais lucro e resultado. Então, tá tudo bem, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem que começar também a fazer esse tipo de análise, colocar na balança, né? Reconhecer também as pessoas que estão com a gente, o reconhecimento é muito importante também. E eu vejo, pessoal, que às vezes não é só a questão de dinheiro. Como eu já, né, tive tantas pessoas que já trabalharam comigo, cada caso é um caso. Tem pessoas que realmente se motivam muito com dinheiro, com premiação e tudo mais. E tem outros que é simplesmente de você fazer um elogio num momento ali que você viu que vale a pena elogiar, sabe? Isso já melhora ali 100% da pessoa. Então, esse feeling ali, esse jeito de você analisar e tudo mais também é importante, né?
Porque às vezes a gente também só cobra muito, mas esquece também de elogiar muitas vezes. Então, você tem que cobrar, você tem que corrigir quando tiver coisas erradas, sempre com educação, né? Sempre que for corrigir alguma coisa, procurar falar em particular com essa pessoa, não falar na frente dos outros. Mas o elogio você deve fazer na frente dos outros, porque isso é muito importante e até legal para o pessoal da equipe, o resto, também olhar e falar: eu também quero receber elogio, então eu também vou fazer bem feito. Então, esse joguinho ali também, essa estratégia dá certo, é muito legal. Uma outra coisa que a gente também faz, a gente tem uma vez no mês a troca de feedback, então é feita uma reunião individual com cada funcionário e é conversada, a gente tem uma planilha de pontuações. Então, uma coisa assim, como eu falei, a gente está sempre em mudanças, né? Antes a gente tinha os pontos e a gente ia pontuando e conversando. Olha, eu acho que nisso aqui, esse mês você ficou com 3 por causa disso, isso aqui você ficou com 9 e tal. Aí eu falei para minha gerente, não, vamos mudar agora, vamos fazer uma outra coisa. Então, esse mês agora, passado que a gente fez, esse mês a gente vai fazer ainda, a gente chamou e falou para a pessoa, olha, em tal atividade, que nota você se dá de tanto a tanto? As próprias pessoas se deram notas, ou a mesma nota que a gente tinha dado, ou às vezes até notas mais baixas do que a gente tinha dado, que a gente deu uma nota mais alta. Então, isso também é legal para você analisar e ver se o teu vendedor está entendendo o que ele está fazendo de bom e de ruim, né? Porque se ele tem o entendimento que aquilo que ele fez não está com uma nota boa, que ele ainda precisa melhorar, isso já é muito importante. Porque daí não vai ficar só você cobrando, ele mesmo vai se autopoliciar, né? Porque ninguém gosta de ficar toda hora sendo chamada atenção, né? Então, isso também é legal, essa estratégia de usar ali com a equipe, dessa questão de pontuação e desse bate-papo. A pessoa se sente valorizada, então isso também é uma coisa que eu já escutei muito de várias pessoas que trabalharam ali comigo, né, que já tinham trabalhado em outros lugares, tanto em óticas quanto em outros ramos, né? O pessoal assim, olha, nunca ninguém fez isso, nunca ninguém chamou para conversar. Então, às vezes tinha coisa que eu estava fazendo que para mim estava certo, mas no fim não estava. E de repente a pessoa chega e me manda embora e eu nem sei o porquê que eu estou sendo mandado embora, né? Então, isso é muito importante, até porque a pessoa também já começa, né, a entender ali. Se você vê que você já falou várias vezes sobre o mesmo assunto, que a pessoa não muda, que ela não melhora, que ela não busca nenhum tipo de melhoria, ela mesma já sabe que ela não vai poder ficar nessa empresa, que ela com certeza vai ser mandada embora, porque a gente dá algumas chances, né? A gente ajuda, mas a gente não pode fazer tudo pela pessoa, né? Então, se você conversou, orientou, treinou, advertiu verbalmente, de repente deu uma advertência até por escrito, então, e aí a pessoa não muda, não melhora, aí infelizmente não tem o que fazer, porque não depende só da gente, né? Depende também da pessoa, tá? Então, hoje eu acho que já deu, né, gente? Porque aí o pessoal também tem que terminar de almoçar, né? Cleverson que também comentou aqui, muito obrigada, né? Muito, muito gostoso esse bate-papo. E eu quero fazer o convite, então, novamente, que eu fiz no início, que dia 20/6 agora, de 2024, eu vou estar fazendo um treinamento ao vivo e gratuito, tá? Aonde o link está disponível na bio para se inscrever, ou pode me chamar ali no direct, que a minha equipe vai mandar o link. Então, é só se inscrever, né, para também salvar o lembrete para vocês não esquecerem. Onde nesse treinamento eu vou mostrar várias estratégias para você melhorar suas vendas, aumentar aí seu ticket, né? E a gente realmente transformar esse ramo óptico num ramo melhor, voltar a ser como sempre foi antes, né? Um ramo muito bom de se trabalhar. E que bom, Cleverson, espero você lá sim, né? Pode divulgar aí também, né, para o pessoal que você conhece do ramo óptico também. Eu vou te mandar depois o link, se você quiser encaminhar. Então, assim, é uma coisa que eu quero muito que dê certo, né? De poder ajudar aí todo mundo a prosperar de uma forma sadia, tanto para a gente quanto para o nosso segmento, tá? Então, eu espero vocês, quem também assistir depois, eu espero você, manda a mensagem no direct ou clica no link da bio, já se inscreve para você não esquecer, e eu espero todos vocês lá, tá?
Então, muito obrigada para quem ficou aqui comigo, aqui no YouTube também. Quem está no YouTube pode entrar no Instagram, Shirley N. Pereira, que também vai conseguir fazer a sua inscrição para esse evento maravilhoso, tá? Então, muito obrigada a quem esteve comigo.